Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e eu quero trazer um entendimento que me veio à mente essa manhã. Eu creio que vai ampliar a sua mente e te fazer ver a vida de uma forma diferente. Eu quero usar como base uma frase que diz assim: nem todo lugar que te cabe é o seu lugar, é o melhor lugar para você, é o lugar onde você deveria estar. Eu vou explicar isso. Às vezes a gente mantém um certo conformismo no lugar onde a gente está, com uma mentalidade de uma talvez gratidão, que a gente fala assim: ah, eu devo ser grata pelo que eu tenho, porque tem pessoas que não têm isso que eu tenho. Ou eu não estou no lugar onde eu deveria estar, onde eu gostaria de estar, mas tem tanta gente em lugar pior que eu, e eu não estou falando só da parte financeira, eu estou falando de todas as áreas das nossas vidas. Às vezes a gente tem um sonho, um desejo de um tipo de pessoa na nossa vida, e aí aparece uma outra pessoa que não é aquela pessoa que a gente deseja na nossa vida. E aí a gente fala assim: ah, mas não é exatamente o que eu gostaria, mas também, né? Ele não me trata mal, ele não faz isso comigo. E aí a gente se mantém conformados nesse lugar onde nós estamos. Às vezes até dentro do nosso próprio matrimônio. Às vezes a gente tem aquele ideal de um casamento feliz, alegre, abençoado, próspero, e que os dois fazem as coisas juntos e se divertem, gostoso, aquela coisa gostosa. Mas aí durante a vida a gente vai caminhando, aí você vai vendo, né, que isso demanda tempo, cuidado, alinhar a mente, olhar na mesma visão e tal. E aí a gente fala assim: ah, não tô exatamente, né, não é aquilo assim, show de bola, mas eu tô bem, né? A gente não briga, a gente não deve e tal, e a gente se conforma nesse lugar. No nível espiritual, por exemplo, a gente vê uma pessoa cheia de Deus, se movendo nos dons e fazendo obra e trabalhando e alegre, leve, caminhando com Jesus e desfrutando de uma vida plena com Jesus. E a gente olha e fala assim: nossa, que legal e tal. Nossa, seria top ter uma vida assim com Deus. Mas aí isso demanda tempo, cuidado e tal. E aí a gente fala assim: ah, mas eu também não tô tão mal assim. Eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu não vivo uma vida de pecado, também não tô tão mal assim. Só que essa mentalidade de eu não estou onde eu gostaria de estar, mas eu também não estou tão mal assim, nos limita e nos mantém conformados em um lugar que cabe a gente, que você pode passar a vida vivendo ali. Mas essa não é a vida que Deus planejou para você. Não é a vida pela qual Jesus pagou para você. Não é a vida que está disponível para você viver. E às vezes o inimigo ele nos mantém nessa mentalidade de conformismo para nos impedir de desfrutar plenamente aquilo que Deus tem para nós. Uma coisa que me chama a atenção quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão e fala assim: anda na minha presença e seja perfeito. Seja íntegro, seja completo, integral, desfruta da vida que eu tenho para você por completo. Jesus, quando eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não é só uma área, a vida de Deus, quando ela vem sobre a terra, por exemplo, a vida na árvore, ela faz com que a árvore gere frutos e que ela seja muito frutífera. Se a árvore não está gerando frutos e muitos frutos e frutos saudáveis e bonitos e gostosos, a gente vê que tem alguma coisa de errado com aquela árvore. Não é natural dela não ser plena naquilo que ela foi criada para ser. E para a gente também é assim. Sabe, Deus planejou uma vida para nós, ele disponibilizou essa vida para nós. E eu creio que essa mentalidade, ela vem do mal. Tem uma história interessante que contam sobre o Holocausto, que quando as pessoas começaram a segregar os judeus, eles não simplesmente levaram eles para os campos de concentrações direto. Primeiro começou-se a criar uma mentalidade de rejeição deles no meio da sociedade. E aí eles pensaram: ah, as pessoas não estão nos amando, mas nós não estamos tão mal assim. A gente está podendo trabalhar, viver as nossas vidas, estamos vivendo as nossas vidas. Depois criaram os guetos e fizeram propaganda dos guetos onde os judeus seriam levados para morar, segregando mesmo, levando para fora de dentro da sociedade. E eles pensaram: ah, mas a gente, né, não vai estar no meio do povo, mas a gente também não está tão mal assim, não é tão ruim assim. A gente vai trabalhar, vai cuidar das nossas famílias, das nossas casas, aceitando o mal aos poucos. Depois, quando eles foram levar para os campos de trabalho forçados, falavam: ó, vocês vão ser levados para uns campos de trabalho e tal.
mas vocês podem levar tantas bagagens, como se aquilo não fosse algo horrível. Porque o diabo não chega e propõe uma coisa horrível para você. Ele vai te empurrando. Às vezes você olha assim, por exemplo, seu filho. Ah, ele não tá te obedecendo, ele não tá fazendo isso e tal, mas ele não tá tão mal assim, ele tá em casa ainda. E às vezes por nós ir aceitando as coisas que são ruins, que não é o que Deus planejou para nós, e tirando os olhos daquilo que a gente deseja, do que Deus planejou para nós e nos conformando nesse lugar, a gente deixa de viver a plenitude do que Deus tem para nós. Não, Deus fez o meu filho, meu filho é herança do Senhor, é um presente. Às vezes, na criação dos nossos filhos, a gente tem um ideal de vida para eles, quer ensinar eles no caminho que eles devem andar e quer que eles sejam plenos nesse caminho. E às vezes a criança começa a apresentar maus comportamentos, uma má conduta, e a gente pensa, mas ele, né, corrige ele assim mais ou menos, não olha aquilo ali como se aquilo fosse um princípio de um mal maior. E aí a gente fala assim, mas ele não tá tão mal assim, ele não estuda muito, mas também não tá tão ruim assim. E por viver a vida assim, em diversas áreas, a gente deixa de desfrutar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E é isso que eu quero te levar. Se você tem um desejo em Deus e algo coerente com a palavra, em todas as áreas da sua vida, não aceita um casamento mais ou menos, porque a sociedade falou que o casamento é uma instituição falida. Não, o casamento é bom. Tudo que Deus cria é bom, é maravilhoso, é para nos trazer alegria, paz, é para acrescentar a nossa vida. A criação de filhos é um presente de Deus. A Bíblia diz: feliz é aquele que enche deles a sua aljava, feliz é aquele que tem muitos filhos. Então é para ser bom. E às vezes, por ter essa mentalidade de nos acomodar no mais ou menos, a gente deixa de desfrutar o excelente de Deus. Então não deixa que isso entre no seu coração. Vai alinhando a sua mente à mente de Deus para que você possa desfrutar plenamente a vida que Ele preparou para você. E se esse vídeo tem agregado valor à sua vida, se esse conteúdo tem agregado valor à sua vida, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar e curtir para que outras pessoas também possam ser acessadas. Até o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe. Fique com Deus.